Dia 11 de janeiro de 1890 nasceu o grande professor, escritor, poeta e dramaturgo, mais conhecido como Oswald de Andrade. Jamendo.com. Oswald nasceu em uma família muito rica, sendo filho único de José de Andrade e Inês Henriqueta. Seu pai era dono de um latifundiário urbano, mais conhecido hoje como bairro de Cerqueira César. Oswald levava uma grande vida, ele viajava bastante, ia para a Europa, até que ele tinha um apartamento em Paris. E em uma de suas idas para a Europa foi onde ele entrou em contato pela primeira vez com o futurismo e o surrealismo. Oswald era conhecido por ser provocador, irônico, acusador. Ele não tinha medo de nada. Ele sempre escrevia o que queria, independente de como a mídia iria reagir. Assim, foi idealizado dois principais manifestos modernistas, entre eles o Manifesto para o Brasil, que, tal como o pau-brasil foi o primeiro produto brasileiro a ser exportado, Oswald desejava que a poesia brasileira se tornasse um produto cultural de exportação, assim vindo o nome do manifesto. Oswald de Andrade ficou conhecido pela sua crítica à elitização da linguagem, além de que suas obras tinham como principais características a valorização da identidade nacional, a objetividade, a linguagem coloquial e humorística. O romance foi o gênero de prosa que mais despertou o interesse de Oswald. O autor estreou na prosa em 1922 com o romance Os Condenados. Além disso, as principais expressões da prosa do escritor são os romances Memórias Sentimentais de João Miramar, Serafim Ponte Grande e o romance Marco Zero. Foi no teatro que Oswald de Andrade estreou na literatura, em 1916 com a peça L'Eu Amé e Mon Corps Balancé. Os modernistas daquela época, juntamente com Oswald de Andrade, eles visavam muito o futuro de São Paulo. Queria que fosse uma nação dentro de um país. Então, por isso eles criaram universidades, escolas, até partidos. Eles queriam que fosse uma capital cultural que nem o Rio de Janeiro, que era muito famosa naquela época. Talvez aquele espírito indomável tenha contribuído para ele se tornar um dos líderes de uma das revoluções culturais que abalou a República no século XX. Assim, ele participou do Grupo dos Cinco, junto com as pintoras Anita Malfatti e Tarsila do Amaral, e os escritores Mário de Andrade e Minotti del Picchia. Assim, juntos, eles criaram e lideraram o movimento modernista e deram origem à famosa Semana de Arte Moderna de 1922. Oswald fez parte da primeira geração do modernismo brasileiro. Portanto, seus textos são caracterizados pelo nacionalismo crítico e pela liberdade formal. A metalinguagem e a ironia também são características de obras como O Rei da Vela. Candidato de hoje, uma salva de palmas, por favor. Bom, Oswald de Andrade ele teve muitas mulheres. A primeira ele conheceu em uma de suas idas à França, o nome dela era Camilla. Foi com quem ele teve seu primeiro filho, o Noné. Depois de tempo ele voltou para o Brasil e através de Anita Malfatti ele conheceu a Tarsila do Amaral, muito conhecida pelo famoso quadro Abapuru, e também ela é idealizadora do Manifesto para o Brasil, criado por Oswald de Andrade. O casamento de Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade se encerrou quando ele conheceu sua nova paixão,
Patrícia Heder Galvão, mais conhecida pelo seu pseudônimo de Pagu, uma jornalista muito famosa da época. Ao todo, Oswald escreveu 6 peças teatrais, 7 manifestos e 11 livros. Oswald escreveu um manifesto antropofágico, onde ele propôs que o Brasil devorasse a cultura estrangeira e criasse uma cultura revolucionária. Além disso, o livro possui ideais nacionalistas. É praticamente um grito de basta à autenticidade enlatada, filosofia de importação. Oswald de Andrade levava uma vida bem luxuosa. Ele foi vendendo as terras herdadas de seu pai e foi gastando todo o dinheiro até que ficasse incrivelmente pobre e vivesse à mercê de seu filho mais velho, Nonê. Dia 22 de outubro, Oswald de Andrade veio a falecer. E vamos dizer assim que ele morreu meio triste, porque naquela época os modernistas não eram mais tão valorizados. Eles apenas caíram no esquecimento. Aí só sobrou apenas uma idealização do que um dia foi a Semana da Arte Moderna. Só pouco que eles vieram a ser realmente valorizados. Oswald foi homenageado na Feira Literária Internacional de Paraty, a Flip, em 2011, relembrando o estilo intelectual do rebelde Oswald de Andrade. Personalidade complexa, mítica, polêmica. Assim foi o poeta, romancista, dramaturgo e agitador cultural Oswald de Andrade. Seus manifestos Pau-Brasil, de 1924, e Manifesto Antropófago, de 1928, são a formulação mais consistente do modernismo. Ele sempre estava imaginando, criando, inventando. E eu me lembro que, quando pequena, ficar ao lado do meu pai era um enorme prazer. O evento mostrou a revolução na literatura, na pintura, na escultura e na música para um público surpreso e ruidoso. Eu fui pra frente e fiz o meu discurso. Quando eu dei a palavra para Oswald de Andrade, foi uma barulhada danada, foram vaias, foram gritaria e tal. Eu pedi, pessoal, não se manifestem enquanto não ouvirem, nós temos alguma coisa a dizer. Em 1967, quando José Celso Martinez Corrêa montou pela primeira vez a sua peça O Rei da Vela, iniciou-se um processo de incorporação de Oswald no teatro, no cinema e na música popular. Oswaldo tinha certeza de que o que ele fazia era uma coisa boa, né? Se as pessoas não entendiam, não compreendiam aquilo que fazia, um dia ele acreditava que um dia eles iriam compreender. Oswald de Andrade foi muito importante para a arte moderna em si, sendo lembrado até os dias de hoje como um dos líderes de um evento que teve uma função importantíssima na identidade cultural brasileira, a Semana de Arte Moderna de 1922. Jamendo.com